Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma aula para vocês na nossa disciplina de Sistemas de Computação e Informação. Hoje nós vamos falar dos itens 2.1 e 2.2 do nosso material. Então vamos lá. Classificação de sistemas computacionais, unidade 2, hoje aulas 2.1 e 2.2. Antes de entrar no item, nós vamos fazer uma pequena introdução. A crescente evolução dos computadores permitiu a criação de diversos tipos de computadores e dispositivos computadorizados que muitas vezes os usuários acabam com dificuldades para escolher qual o melhor equipamento para uma determinada aplicação. Nesta aula dupla, vamos estudar os diversos tipos e classificações dos sistemas computacionais e vamos explorar suas principais características. Espera-se que, após esta aula, você seja capaz de definir qual o melhor tipo do sistema de computação para cada tipo de aplicação. Nossos objetivos de aprendizagem são entender os conceitos gerais sobre os sistemas de computação, conhecer as principais classificações e características dos sistemas computacionais, conhecer os principais tipos de sistemas de informação e os principais impactos da internet nesses sistemas de informação. Para refletir, vamos pensar num case. Uma agência de publicidade acaba de fechar um contrato grande com uma importante indústria de alimentos para renovar todo o projeto de marketing dessa indústria. A proprietária dessa agência resolve então fazer alguns investimentos para melhorar e renovar seus equipamentos de TI. Mas, devido ao crescimento acelerado da indústria de TI, com muitos lançamentos de equipamentos e novas tecnologias, a equipe de projetos está encontrando dificuldades para decidir sobre essas novas aquisições para cada equipamento da empresa, porque cada departamento possui uma necessidade específica. Para conhecer os novos equipamentos, as novas tecnologias de TI disponíveis, a agência decidiu pedir ajuda a você. Quais serão os requisitos principais a serem observados para que a agência possa obter o máximo de performance de sua equipe na realização dos novos projetos? Você poderia indicar com segurança? Pois é isso que veremos hoje. Então, agora entramos no 2.1, Fundamentos e Estrutura Geral de um Sistema de Computação. Vamos abordar os principais conceitos sobre o hardware e o software de um sistema de computação. É muito importante que vocês compreendam os principais elementos que fazem parte do sistema computadorizado. Vocês vão conhecer os principais periféricos e dispositivos que são utilizados nos sistemas de computação de qualquer porte. As informações sobre hardware e software são importantes porque as organizações investem muito dinheiro, tanto no hardware quanto no software, para melhorar a produtividade, aumentar a receita, reduzir custos e oferecer um melhor serviço ou produto para os seus clientes. Portanto, a escolha do hardware e do software certo exige a compreensão da relação com sistemas de informação e as necessidades da organização. As organizações que não forem capazes de investir com inteligência na aquisição desses elementos podem colocar seus negócios em risco. Então, o computador é composto por dois elementos principais, o hardware e o software. Hardware é o conjunto de todos os dispositivos que compõem a arquitetura de um computador, como processador, memórias, teclado, mouse, monitor, redes, placas de vídeo, barramentos e todos os demais dispositivos que estão conectados ao computador. O hardware básico de um computador é formado então por CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, também conhecidos como periféricos. A CPU, Central Process Unit, é o elemento principal de um computador. Podemos dizer que ele é o cérebro do computador, e ele é responsável por realizar o gerenciamento de todas as tarefas, cálculos e lógicas realizadas pelo computador. Nesse diagrama, nós vemos um desenho de como se comporta então o hardware do computador. Aqui no centro, em verde, nós temos a CPU. Ela conversa com a memória RAM, conversa com a memória ROM, que está com as informações principais do próprio sistema, nós vamos ver adiante. Aqui na memória RAM, poderíamos dividir, então, aqui a parte da memória que nós temos
no computador e ou no dispositivo, no armazenamento externo de dados que poderiam ser HDs mecânicos ou SSDs, CDs, DVDs, complementariam então aqui o hardware na CPU. Como entradas, teclados, scanners, webcams, microfone, capturas de vídeo. Como saídas, monitor, impressora, caixas de som, indicadores luminosos. Longe de esgotar aqui todas as características ou componentes possíveis, né? Só para dar uma ideia de como se comporta então o hardware do computador. Tem a CPU central, tem as entradas, tem as saídas, tem os tipos de memória que conversam diretamente com a CPU. Atualmente, essa CPU é formada por diversos processadores que trabalham em conjunto para aumentar a velocidade e a capacidade de processamento. Um processador multicore combina 4 ou mais processadores independentes em um único chip, para que possam compartilhar a carga de trabalho e assim elevar a capacidade de processamento, como a execução de múltiplas tarefas simultaneamente. Por exemplo, usar um editor de texto enquanto um vídeo é baixado. Então, cada processador cuida de determinadas atividades. Hoje nós temos processadores com 4 ou com 8 processadores, né, os chamados quad-core, octa-core, que são bastante comuns no mercado e bastante acessíveis também em termos de preço. Quando uma organização seleciona uma CPU, deve levar em consideração os benefícios de velocidade de processamento com o consumo de energia e o custo. Porém, quanto mais rápidos os computadores, mais caros e mais energia é consumida pela CPU. Outro item importante, então, é a memória. Ela é considerada o segundo elemento mais importante de um computador. E os autores desse material citam que existem 3 tipos de memória. Memória principal, conhecida como memória RAM, ou Random Access Memory, memória de acesso aleatório. É uma memória volátil utilizada para armazenar programas e dados durante a operação do computador. Como a característica dela é volátil, quando nós desligamos o dispositivo, tudo que está nessa memória vai embora. Não é o estado de hibernação, suspensão, ou mesmo quando no smartphone nós deixamos a tela apagada, mas sim quando nós efetivamente desligamos o dispositivo. Nesse momento, a energia para essa memória é interrompida e ela perde todo o conteúdo. Uma memória que é muito importante também é a memória cache. Na verdade, a memória cache ela fica dentro da CPU. Ela faz parte do dispositivo, do chip que compõe a CPU. Ela é uma memória também volátil, de alta velocidade, mas com baixa capacidade de armazenamento, ou seja, ela tem poucos bytes para armazenamento, mas ela é uma memória muito rápida. Ela fica entre o processador e a memória principal, entre a memória RAM, e possui cópia de parte dos dados que estão na memória RAM. Como são escolhidos esses dados? Quando o processador precisa acessar um dado da memória principal, ele verifica primeiro se o dado está disponível na cache. Se estiver, ele utiliza o dado normalmente. Quando ele não encontra o dado na cache, ele busca na memória principal, faz uma cópia desse bloco de dados na memória cache, e a partir daí ele passa a utilizar. Como ela é mais rápida que a memória RAM, então isso traz um aumento de velocidade. As coisas que são mais utilizadas pelo processador, pela CPU, são armazenadas em memória cache. E ela, na verdade, é uma cópia, né, só para facilitar o acesso aos dados em relação à memória RAM. A memória RAM ela pode ser bastante estendida, ter muitos e muitos dados, hoje na classe de gigabytes, mas ela é uma memória mais lenta. Portanto, a memória cache é uma memória rápida e, como ela é mais cara, ela se torna, então, menor em termos de capacidade. Outro tipo de memória, que embaixo memória secundária, é uma memória fixa, permanente. Então, memória não volátil. Ela é ainda mais lenta para ser acessada ou para ser gravada do que a memória principal e é utilizada para armazenar programas e dados que não podem ser perdidos quando o computador é desligado. Então, nessa classe de memória, nós temos, por exemplo, o SSD, um dispositivo que grava permanentemente os dados, mesmo quando o computador é desligado.
todos os nossos aplicativos, todos os nossos dados ficam armazenados numa memória SSD. Nos smartphones, o SSD é o nosso cartão de memória ou a própria memória que está dentro da placa do próprio hardware. E nos computadores, os mais novos já vêm com dispositivos de armazenamento HD do tipo SSD. Aqueles que não têm SSD são HDs mecânicos, que também servem da mesma forma. Aqui foi dado somente um exemplo, que é o SSD. Continuando os nossos componentes do hardware, temos agora os dispositivos de entrada e saída, também conhecidos como periféricos, que podem ser divididos em duas categorias. Outros dispositivos de armazenamento, como por exemplo pendrives, drives óticos de DVD ou Blu-ray, cartões de memória, que podem ser usados para fazer cópias de segurança ou backups. Então, esses dispositivos de armazenamento remotos também constituem aí o nosso hardware. E o outro tipo de dispositivo de entrada e saída é interface com o usuário. São dispositivos de interface com o usuário, como teclados, mouse, monitor, impressoras, plotters, caixas de som, joystick, scanners, leitores de cartão de memória, leitor de digital, câmeras. São todos dispositivos que fazem a interface com o usuário na entrada e na saída de dados ou de informações, ok? Então, nós vemos aqui agora a nossa paradinha. Vamos entrar no software daqui a pouco, que é o outro elemento importante do sistema de computação, mas, por enquanto, vamos encerrar esse vídeo e logo a gente volta com a continuidade. Ok, pessoal? Até já!